Opa, e aí pessoal, tudo certo com vocês? Bom, então vamos começar aí nossa aula, já vamos começar a nossa aula aí. Imagina aí que o áudio tá ok pra vocês, a imagem tá ok, manda aí no chat, tá? Eu vou estar ao vivo aí no chat com vocês, tá? Respondendo aí o que vocês forem falando, as dúvidas que vocês forem tendo eu vou tirando aí, tá bom? Então é isso aí. Então, lembrando, nossa maratona de aulas. Primeiro dia a gente teve regra de 3. Segundo dia agora a gente teve porcentagem, tá? Terceiro dia, juros simples e hoje a gente vai ver fundamentos de lógica, né? Então esse é o quarto dia de um total de 10 dias aí, né? Que a gente vai respondendo aí questões das principais bancas de concurso. A gente tem tirado essas dúvidas aí, né? E aprendido muito resolvendo questões, né? É como eu disse na aula de ontem, né? Então não tem jeito. Às vezes a gente acha, não, porque tal pessoa é mais apta do que eu a conseguir aprender determinado assunto ou determinada coisa, né? Ou, sei lá, passar no concurso, que é o objetivo de vocês, né? Então, por que a gente imagina que essa pessoa é mais apta? Simplesmente porque ela é boa em alguma coisa. Mas não necessariamente ela é mais apta. Sei lá, o cara que faz palavras cruzadas, ele é uma pessoa mais inteligente? Ele é uma pessoa mais apta a passar do que você? Não, ele é uma pessoa melhor em palavras cruzadas, porque ele treina muito palavras cruzadas. Uma pessoa que treina cubo mágico, que consegue resolver lá um cubo mágico em 10 segundos, ela é uma pessoa mais apta a passar? Não necessariamente, tá? Justamente porque ele treina muito isso. Então, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando os principais conteúdos de concurso, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico. A gente está fazendo uma maratona de aulas e dessa maratona de aulas a gente está descendo o aço, resolvendo muitas questões aí de cada conteúdo, de cada assunto. Beleza, pessoal? Tranquilão? Então, ó, hoje vai ser fundamentos de lógica, a gente vai falar sobre proposições, conectivos lógicos, sobre algumas particularidades, né, que a gente precisa entender para poder responder algumas questões. E outra, atenta que amanhã é dia de tabela verdade. Você fala, pô, Jéssica, mas hoje a gente não vai ver tabela verdade? Não, hoje não. E eu vou te mostrar quais são os conectivos, quais são as tabelas verdades que mais caem no concurso público amanhã, beleza? Então não deixe de vir para essa aula. Lembrando, abração aí para quem estava na aula ontem. Teve uma galera aí que estava na aula ontem, né? O Eduardo, a Jéssica, a Andressa, o Gilmar e mais uma galera aí, a Margarete, uma galera que estava aí na aula, beleza? Então sejam bem-vindos aí mais uma vez aí à aula, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí com as nossas questão. Aliás, com a questão não. Vamos dar uma explicação aqui antes, né? Porque nem todo mundo está familiarizado com fundamentos de lógica, né? Ou com raciocínio lógico. Fala, pô, matemática eu vejo no colégio. Matemática aí, desde que eu me entendo por gente, eu estudo isso aí no colégio. Mas e raciocínio lógico? Isso aí eu estudo? Nem sempre, né? Mas você vai ver, se a gente aprender regras, você consegue desenvolver a questão. Nem tudo você vai conseguir empiricamente. E esse é o erro de muita gente. Dizer, não, raciocínio lógico, eu já respondi questão de raciocínio nlógico. Aí onde? Numa prova da autoescola. Tem nada a ver a prova da autoescola. Não, uma questão lá que eu vi, que aí tinha um cavalo, faltava o rabo. É só você marcar o X lá onde faltava. Sei lá, tinha um cavalo e não tinha cabeça. É só você marcar lá. Não, isso não vai ser cobrado no seu concurso público, né? Então isso aí não vai ser cobrado no seu concurso e muita gente acha que vai tirar empiricamente, vai pensar, olha só, é só usar a lógica, eu vou conseguir. Não, mas tem uma série de regras, como tudo na vida, né? Então, por exemplo, lixo. Dá para você juntar, você pode juntar o lixo orgânico com lixo seco? Pode, nada te impede, pelo menos até então, né? Mas o que é que você deve fazer, né? E talvez empiricamente você diga, não, vai tudo pro lixo, então vou juntar os dois. Mas você sabe que não é isso que você tem que fazer, né? Tem algumas coisas que você precisa fazer, tem algumas regras que você precisa seguir. É interessante separar o lixo orgânico do lixo seco, porque isso vai facilitar para o catador. Então, existem algumas regras. Você segue se você quiser, pelo menos por enquanto, é essa a regra do país, né? Então, mas é interessante que você faça isso. Se você quer fazer a coisa certa, então separa o lixo. Se você quer fazer a coisa certa, aprende as regras de raciocínio lógico. Tranquilão? Vamos lá. Proposições. O que são proposições? Para a gente ir lá no fundo do fundamento mesmo da lógica. O que são proposições? Proposições, anota aí. Proposição é toda sentença que você pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, tá? Outra coisa. Então, anota aí. Proposição lógica é toda sentença que eu posso atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Você fala, Jefferson, mas só tem verdadeiro ou falso?
Só verdadeiro ou falso, tá? Tem um princípio na lógica que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Como é que funciona esse princípio do terceiro excluído? É justamente isso. Eu só tenho ou verdade ou mentira, ou verdadeiro ou falso. A gente não tem outra opção que não é uma dessas duas, beleza? Então a gente não vai ter uma outra opção, senão uma dessas duas, verdadeiro ou falso. Você fala, ó, esse giz aqui, deixa eu ver se dá pra ver bem. Opa, não dá pra ver bem. Pega esse outro aqui, ó, pedacinho de giz aqui, ó. Ah, azul, pronto, ó. Tá vendo que esse giz é azul? A câmera pega bem melhor de perto. Tá vendo que o giz é azul? Aí eu digo, ó, esse giz é azul. Aí tem gente que encasqueta. Não, ele é meio verde. Não, ele é um azul meio, sei lá, mar. Aí outro, não, é um azul céu. Não, então não tem isso. Ou é ou não é. Ou é ou não é, beleza? Ou é azul ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Essa proposição, beleza? Então é assim que a gente analisa no raciocínio lógico. Não tem um mais ou menos, não tem, se é... Não tem isso. Ou é azul ou não é azul, beleza? Ou é verdade ou é falso, tá bom isso aí? Beleza? Então isso aqui é uma proposição. Fala, Jefferson, mas tem caso, que eu já vi em questões, que ele fala de alguma coisa que não é proposição. Pois é, ó, lembrando, outra característica da proposição, que ela sempre vai ser uma frase ou uma sentença declarativa, tá? Por exemplo, se eu disser, este giz é azul, tranquilão? Este giz é azul. Aí você fala, pô, o giz é azul, então eu estou declarando alguma coisa, beleza, proposição, tranquilão? Isso aí é uma proposição. Aí, e quando é que não vai ser uma proposição? Sempre que a minha sentença ela for interrogativa, ó, então eu estou perguntando, esse giz é azul? Pô, interrogação, não é mais proposição. Fala, pô, Jefferson, mas por que não? Porque não é declarativa. Eu não posso atribuir verdadeiro ou falso para essa sentença, tá? Ah, mas eu sei se o giz é azul ou não. Mas para a sentença eu não posso atribuir, beleza? Vamos lá. Frase exclamativa. Jogue o giz do outro lado da rua. Pô, exclamação. Então teve exclamação, não é proposição, beleza? É uma sentença aberta, beleza? É uma sentença aberta, beleza? Outra coisa, frases no imperativo, pegue o prato e coloque na pia, Aí você fala, pô, isso aí é uma proposição? Não é, porque é uma sentença imperativa, tá? É uma frase no imperativo, tá? Então ele exprime uma ordem ou desejo, beleza? Então, quais são as três que não são proposições? Frases interrogativas, exclamativas e imperativas. Isso aí não é proposição, tá? A gente vai ver isso aí hoje também, beleza? Então, batidos os conceitos de proposição, agora vamos para conectivo lógico. Você fala, pô, Jefferson, então, ó, antes eu tenho que te falar que existem proposições simples, proposições compostas. Aí você fala, pô, complicou mais ainda esse negócio? Não, você vai ver, tranquilão. Proposição simples é quando eu tenho uma única proposição. Por exemplo, esse giz é azul. Então, eu estou declarando aí, esse giz é azul. Isso é uma proposição simples. Se eu disser esse giz é azul e o outro é laranja, isso aí já é uma proposição composta. Por quê? Porque eu tenho duas proposições simples. Então, a partir de duas proposições simples, eu vou ter uma proposição composta. Percebe que ele está sendo ligado pelo i, né? Esse giz é azul e o outro é laranja. Esse giz é azul e o outro é laranja. Então, percebe aí. Então, eu estou ligando por um conectivo lógico. O conectivo lógico é o i, tá? E agora a gente vai falar sobre os conectivos lógicos, que é muito mais algo específico da aula de amanhã, que é sobre tabelas verdades, mas a gente vai ver hoje aqui também, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o conectivo lógico e, a gente vai ter o conectivo lógico ou, a gente vai ter aqui o conectivo lógico ou, a gente vai ter o conectivo lógico se então, deixa eu ver se dá pra ver, dá. Se então, e a gente vai ter o conectivo lógico se e somente se. Pronto, beleza. A gente vai ter esse conectivo lógico aqui que a gente vai trabalhar e suas equivalências, beleza? Então esse aqui é a minha conjunção, que é o i, tá? Então, por exemplo, quando é que eu estou falando a verdade no conectivo lógico i? Então vamos pensar aqui, ó. Então se eu disser um prefeito lá na Rússia, porque aqui não acontece isso, né? Então lá na Rússia, ele diz lá, se eu for eleito, eu vou te dar um emprego e uma casa. Aí o cara é eleito. Aí ele te dá só o emprego, mas não te dá a casa. Ele falou a verdade? Não, ele mentiu, porque ele disse que te daria o emprego e a casa. Então, ó, pensa o seguinte, no i, para poder ser verdadeiro, a minha resposta é preciso que as duas proposições sejam verdadeiras. Tudo seja verdadeiro. No caso aí, que eu tenho duas proposições, então tudo verdadeiro. Então, no i, para poder ser verdadeiro,
preciso que tudo seja verdadeiro, tá bom? Então, sei lá, fui ao cinema e ao shopping. Fui ao cinema e ao shopping. Só fui ao cinema. Estou falando a verdade? Não, porque eu não fui ao shopping. Então eu preciso ir ao cinema e ir ao shopping. Então as duas têm que ser verdadeiras, beleza? No conectivo lógico ou, se eu tiver pelo menos uma delas verdadeira, então já vai ser verdadeiro isso aí. Por exemplo, vou ao cinema ou ao shopping. Vou ao cinema ou ao shopping. Então, se eu for ao cinema, eu falei a verdade? Falei. Se eu for ao shopping, eu falei a verdade? Falei também, tá? Então, fui a um ou a outro, tá bom? Deu para entender? Esse aqui, ele cai com uma frequência menor, mas a gente pode ver amanhã a minha disjunção exclusiva, né? O ou, tá? A gente pode trabalhar ele melhor amanhã. O se então, cai não, despenca, principalmente banca CESP, né? Se então, a gente vai considerar da seguinte forma, por exemplo, se eu for eleito, então te darei um emprego. Se eu for eleito, então te darei um emprego. Então, digamos que aconteceu o seguinte, aí você, você não, né? Na verdade, um russo, lá na Rússia, que é o prefeito, foi lá e disse isso, né? Se eu for eleito, ou vereador na Rússia gosta de fazer isso também. Se eu for eleito, então te darei um emprego. Aí o que acontece? Aí o cara foi eleito e não te deu emprego. Então, a primeira proposição foi verdadeira, aconteceu, foi eleito, verdade. O cara não te deu emprego, falso. Então, ó, esse é o único caso que no se então vai ser falsa a minha resposta, tá? Quando a primeira se concretizar ou for verdadeira e a segunda não for verdadeira. Então, sempre que for verdadeiro, falso, tá bom? Que é o que o pessoal chama de Vera Fischer, né? VF, né? Ou velha fofoqueira, tanto faz, né? Eu não escrevo Vera Fischer porque eu não sei nem como é que escreve Vera Fischer, né? Pronto, beleza. Então, e esse se, somente se também ele cai com a frequência menor nos concursos, mas amanhã a gente pode dar uma trabalhada nele, beleza? Como o foco de hoje é fundamentos, resolver questão de fundamentos, então vamos parar por aqui. Eu queria só que você entendesse essa introdução, principalmente para a aula de amanhã, beleza? Vamos lá, entendendo o conectivo lógico, quais são eles, como é que funciona, a ideia deles, beleza? Agora, todo, algum e nenhum, a gente vai trabalhar com alguns conceitos de conjuntos, tá? Conceitos de conjuntos. Aí, vamos lá. Todo, algum e nenhum. Por exemplo, eu disse, ó, todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado. Todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado. Aí você pergunta, todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado? Eu te pergunto, como é que eu nego isso aí? Manda aí no chat. Como é que eu nego a proposição todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado? Como é que eu faço para poder negar isso aí? Então, como é que eu faria? Manda aí no chat. Como é que eu faço isso aí? Todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado. Tá? Então, se você disse, se todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado, então a negação vai ser todas as pessoas da minha família não têm cabelo cacheado, né? Não é isso, não é assim que se faz. Aí você fala, não, eu fui mais esperto. Se ele disse, todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado, a negação vai ser nenhuma pessoa da minha família tem cabelo cacheado. Errado também, tá? Então, não necessariamente eu vou negar o todo com nenhum, tá? Ou com o próprio todo. Então vamos ver aqui algumas regras aqui de negação do todo. Todo. Pronto, vamos lá, vamos negar o todo. Como é que eu nego o todo? Qual é o macete? Lembra, ó, caba safado merece o quê? Caba safado merece o quê? Diz aí pra mim, manda aí no chat. O que é que o caba safado merece? Aqui onde eu moro, a gente sempre diz o seguinte, ó, caba safado merece levar peia. Aí você fala, o que é peia? É uma pizza bem dada, sabe? É um pedaço de corda, alguma coisa, né? Caba safado merece uma peia. Pra que isso que eu disse isso? Pra você poder lembrar do macete, ó, peia. Ó, como é que eu nego o todo? A negação do todo sempre vai ser assim, ó, com essas três letrinhas. Ó, vamos lá. P de pelo menos um. Pelo menos um, tá? Botar um aqui. Não, escrever um. Ó, esse é de existe. E esse A é de algum. Assim fica mais fácil de lembrar, com o macete, com esse gatilho, né? Então, e depois você nega, tá? Tá? Muita questão vai botar só o pelo menos um, existe algum, mas lembra que você precisa usar essas palavras e depois negar. Por exemplo, vamos lá. Se eu digo, todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado, todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado, como é que eu nego isso? Pelo menos uma pessoa da minha família não tem cabelo cacheado. Se ligou? Pegou a dica? Então, pelo menos uma pessoa da minha família não tem cabelo cacheado. Deu pra entender? Então, para poder negar o todo, se eu digo, todas as pessoas que moram em Alagoas são alagoanas. Todas as pessoas que moram em Alagoas são alagoanas. Aí,
Veio um cara lá que é pernambucano, aí disse, pronto, tá morando em Alagoas. Já neguei o todo, concorda comigo? Porque se eu tiver pelo menos um pernambucano, um piauiense, um maranhense morando em Alagoas, já neguei isso aí, entendeu? Então é assim que a gente faz a negação do todo, beleza? Vamos lá. Todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado. Ó, vamos negar que existe. Existe uma pessoa, alguma pessoa que não tem cabelo cacheado. Então, ó, usei o existe e neguei, beleza? Existe pelo menos uma pessoa, existe alguma pessoa, existe alguém que não tem cabelo cacheado, beleza? Vamos lá. Com algum, todas as pessoas da minha família têm cabelo cacheado. Como é que eu nego isso aqui? Alguma pessoa da minha família não tem cabelo cacheado. Não tem cabelo cacheado. Tá vendo? Ó, essas 3 palavrinhas vão despencar lá no teu concurso. Você vai ver lá as questões, você vai bater o olho, você vai ganhar tempo, tá? Porque a ideia é justamente essa. Bater o olho, opa, isso aqui eu sei, isso aqui eu já vi, já estudei isso aqui, beleza? Pronto. E como é que eu represento esse todo, esse algum, esse nenhum em forma de conjuntos, em forma de conjuntos, tá? Então, por exemplo, se eu disser, ó, todo, se eu disser, ó, esse todo, ele sempre dá a ideia de alguma coisa dentro da outra. Por exemplo, esse conjuntinho está dentro desse outro conjunto. Por exemplo, vamos lá, vamos para conjuntos numéricos. Eu tenho aqui o conjunto dos números naturais. Lembra qual é o segundo conjunto que vem depois desse? É o conjunto dos números inteiros, né? Naturais, depois vem os inteiros. Depois vem o conjunto dos números racionais, que é o representado pelo quê, né? Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí segue. São os números para contagem, né, que a gente chama. Os inteiros, quem são os inteiros? São os naturais, ó, vê, os naturais estão dentro dele, né? Estão dentro dele. Mais alguma coisa, ó, que são esses aqui, ó, que não são naturais, que estão aqui fora, nessa bordinha. Quem são eles? São os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou seja, eles são os negativos que estão aqui, que não são naturais, e tem os naturais. 0, 1, 2, 3. Então eu posso dizer, 0 é inteiro? É. 1 é inteiro? É. 2 é inteiro? É. Menos 2 é inteiro? É. Menos 3 é inteiro? É também, tá bom? Mas não posso dizer que menos 2, menos 3 é natural, tá? Porque natural é só aquele conjuntinho fechado lá, beleza? Racionais, né? Então quem são os números racionais? São as frações, são as dízimos periódicas, são os decimais, são esses 3 tipos de números, tá bom? E mais os inteiros e mais os naturais. Tá vendo? Ó, eu posso dizer que todo natural é inteiro, e aí? Todo número natural é inteiro, ó, tô dando essa ideia de todo. Todo natural é inteiro? É, e isso, ó, porque todos os naturais eles estão dentro dos inteiros. E o contrário, eu posso dizer, todo inteiro é natural? Todo inteiro, todo número inteiro aqui é natural? Não, ó, porque tem inteiros, ó, que eles estão aqui, que eles não são naturais. Tranquilão? Deu para entender? Então tem alguns inteiros que não são naturais. Vamos lá. Todo inteiro é racional? É, ó, todos os inteiros eles estão dentro dos racionais, tá bom? Agora, todos os racionais são inteiros? Não, ó, porque tem alguns racionais aqui, ó, que estão aqui fora, que eles não são inteiros. Por exemplo, os inteiros são os positivos e os negativos. Os racionais eles já vão envolver outras coisas. Os decimais, as dízimos periódicas, as frações que geram isso aí, tá bom? Então, a ideia é mais ou menos essa. Vamos lá. Continuando aqui, agora vamos lá para a ideia do todo, né? Então, se eu disser, ó, todo. Então, por exemplo, sei lá, se eu disser todo alagoano nasce em Alagoas. Então, vou botar aqui. Eita, com A, eu ia botar um A e um A aqui, mas vai ficar meio complicado. Sei lá, por exemplo. Vamos lá. Todo alagoano nasce em Alagoas. Todo alagoano, botar um Azinho menor, nasce em Alagoas. Um A maior, tá? Lembrando que a representação do conjunto geralmente é com letras maiúsculas, tá? Eu botei aqui só para poder ilustrar para vocês, tá? Mas o certo seria com letra maiúscula. Mas tá dando para entender, né? A ideia é te passar o conteúdo, beleza? Então, essa é a ideia do todo, tá? Então, todo alagoano nasce em Alagoas, tá? Ou nasceu em Alagoas. Então, ó, vê só. Os alagoanos, o conjunto dos alagoanos, e aqui o conjunto de Alagoas. Então, dá essa ideia de que tem um conjunto dentro do outro, tá? Então, vamos lá. Agora, todo algum. Aqui, ó, tenho esses dois conjuntos. Vou chamar esse aqui de conjunto de B, tá? Pronto, beleza, fica melhor agora. Conjunto A e conjunto B. Algum. Quando eu falo algum, dá uma ideia de que somente algumas coisas aí, elas têm algo em comum, né? Então tem uma intersecção nisso aí, tá bom? Ou seja, aqui eu vou ter aqui o conjunto A e aqui eu vou ter o conjunto B. Ó, você concorda comigo que algum A é B, né? Ó, tem alguns aqui que são iguais, né? Ó,
que tem algo em comum, que são esses caras aqui, que a gente chama de intersecção, tá? Então quando eu precisar desenhar um conjunto com algum, geralmente eu vou fazer dessa forma, tá bom? Então algum A é B, tá bom? Então essa é a ideia. Beleza? Ó, todo B é A, beleza? Ó, algum A é B, beleza? Agora vamos para o nenhum, tá? Então o nenhum é um conjunto que não tem intersecção, ele nem se toca, tá? Então, vou botar aqui o conjunto A e o conjunto B, tá? Ou seja, não há nada em comum. Então, por isso que a palavra nenhum. Ó, não há nada em comum, eles não se tocam, eles não têm nada em comum. Beleza? Então, é assim que a gente vai representar quando o nosso conjunto falar sobre o nenhum. Beleza? Tranquilo aí, pessoal. Então, creio que era isso que a gente tinha para falar aí sobre fundamentos. A gente deu uma introduzida nos fundamentos. A gente vai falar aqui falou aqui sobre coisas que a gente vai ver nas questões de hoje, tá? Lembrando que para você poder receber esse material, você precisa estar lá no grupo do Telegram, tá bom? E aí eu vou lá e mando os materiais. Jefferson, manda no WhatsApp. Porque no WhatsApp eu tava cheio de grupo. Às vezes eu esquecia de mandar em algum grupo lá os links, os materiais, aí, enfim. Aí no Telegram é bom porque todo mundo fica lá. E, por exemplo, se você quiser resgatar algum material, sei lá, se você entrar hoje no Telegram, você consegue pegar os materiais dos dias anteriores. Porque tá lá. O Telegram tem essa vantagem. Você volta lá um pouquinho e você vai encontrar materiais de um mês atrás, beleza? Lembra de seguir a gente no Instagram também, tá bom? @JeffersonPrieto _prof, beleza? Então é só seguir a gente lá no Instagram. Também tem muito conteúdo bacana por lá pelo Instagram também, falando sobre concurso lá, sobre raciocínio lógico, sobre matemática, bem legal, bem interessante mesmo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Ah, sim, lembrando, tem algumas pessoas aí que estão printando a aula e marcando lá no Instagram. Pô, fico felizão aí, tá? Se você quiser tirar print de algum momento da aula lá, me marcar lá no Instagram, agora tem que marcar, senão eu não vejo. Me marca lá no Instagram que eu reposto vocês também, eu vou ficar felizão em saber que estou podendo contribuir com vocês, tá? Então, vamos lá, primeira questão aí de hoje, aí a gente começa aí com fundamentos de lógica, vamos lá, pronto, beleza. Primeira questão foi da FGV, uma banca top, FGV, eu gosto muito dessa banca, questões muito bem elaboradas. Ela fala o seguinte, ó, considere verdadeira a afirmação: todo computador bom é caro e todo computador grande é bom. É correto concluir que? Pessoal, tenta desenrolar isso aí. Você fala, pô, Jefferson, eu nunca fiz uma questão desse tipo. Não tem problema. Eu quero que você tente, porque isso aí faz parte sim do teu processo de aprendizagem, tá? Então tenta fazer esse negócio aí, faz um rabisco aí, esboça esse negócio aí, tá bom? Eu quero que você tente, porque assim que a gente terminar essa aula, eu quero que você possa fazer uma avaliação, pensar, ó, pô, eu saí com mais conhecimento ou eu saí a mesma coisa? E você vai ver, opa, eu saí com mais conhecimento, eu errei aquela questão, mas eu aprendi como fazer certo. Se você continuar praticando, você vai ficar muito bom nesse negócio, tá bom? Então, dá um minutinho aí pra vocês fazerem, já faz o rabisco aí, já vai tentando fazer isso aí, tá? Rabisca mesmo, tenta fazer e eu só vou copiar aqui no quadro e já volto. E lembra sempre, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Eu acredito que todo mundo tem potencial de chegar onde quiser, né? Alguns um pouco depois, outros um pouco antes, mas isso aí faz parte da vida, né? A gente não precisa ser bom em tudo, não se cobre em ser bom em tudo, porque senão a gente vai se tornar pessoas muito ansiosas por um resultado e tal. Isso só faz mal, sabia? Só faz mal. Isso gera um pensamento acelerado de tudo que você tem que fazer durante o seu dia e tal. E algumas atitudes acabam te ajudando, né? Sei lá, usar um aplicativo para poder organizar os seus horários de estudo, sabe? Para você não passar o dia e depois no final do dia você ficar se culpando. Pô, eu devia ter estudado, não estudei, passou da hora, não estudei, entendeu? Então, por exemplo, pequenas atitudes como você ter uma agenda, você anotar o que você tem que fazer no dia e você, durante o dia, ir riscando tudo que você fez e se parabenizando pelo que você já conseguiu fazer, tá? E dizendo, não, o que eu não consegui fazer, tudo bem, mas pelo menos você vai ter visualmente o seu desempenho do dia, né? Fala, pô, mas tive que estudar, tive que fazer outras coisas e tal. E aí você vai vendo que você vai procrastinando menos quando você tem uma lista do que fazer durante o dia, né? Sabe um livro muito bom que fala sobre pensamento acelerado? Outro dia eu mostro pra vocês, é um do Augusto Cury, que eu amei esse livro. Eu tava passando por uma ansiedade terrível e aí de repente achei lá na prateleira esse livro. Eu acho que nem sei quanto tempo esse livro tava lá na prateleira, parece que foi uma iluminação assim, né? Chegou, simplesmente peguei esse livro, comecei a ler e entendi minha cabeça, né? E entendi, opa, realmente a gente não consegue controlar esses pensamentos que geram ansiedade, mas eu posso aprender a lidar com eles, né? E hoje eu sei muito mais lidar com eles, né? O nome do livro é
O Código da Inteligência, de Augusto Cury, né? Ele realmente é um autor muito bom, ele é um autor muito bom, né? Ele escreve muita coisa legal, né? Então, aconselho mesmo assim que se vocês quiserem ler sobre isso, vocês estão passando por algum momento de ansiedade ou conhecem alguém que está passando, pô, eu li esse livro e me ajudou pra caramba. E eu tinha um colega depois disso que ele estava passando por uma ansiedade terrível, aí eu emprestei o livro pra ele e ele disse, pô, cara, tô muito melhor, realmente agora eu tô entendendo um pouquinho como é que funciona a cabeça da gente. Então eu pensei, pô, então realmente o livro é bom, né? Não funcionou só pra mim, né? Não foi um caso isolado. Então, realmente é isso aí. E geralmente eu tenho recomendado esse livro aí pra todo mundo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos lá, vamos começar resolvendo nossa questão aí. Imagino que deu pra fazer algum esboço, tentar fazer alguma coisa aí do tipo, tá bom? Então vamos lá. Então tem aqui, ó, todo computador bom é caro. Todo computador bom é caro. Aí depois, todo computador grande é bom. E é aqui que o cara que é espertalhão vai cair na questão, vai dizer, ah, não preciso estudar raciocínio. Sabe por quê? Porque raciocínio lógico, só usar a lógica. Então não precisa estudar. Chega lá no dia da prova e tal, é só você raciocinar. Só que se você não for pela regra, você pode até chegar na conclusão certa, sem ir pela regra. Só que vai demorar muito mais. Outra, lá no dia da prova, é uma prova de, não é só conhecimento, é estratégia também. Então por isso que o cara pode ser o Albert Einstein, mas se ele não tiver a estratégia do dia da prova, ele vai perder muito tempo. Ele não adianta só ter conhecimento, tem que ter estratégia. É isso que a gente tem tentado passar para vocês aqui, tá bom? Então é preciso saber a regra sim. Você pode chegar pensando aí na resposta? Pode, mas vai demorar muito mais, você está arriscando errar. E se você souber a regra, você já vai direto. Opa, eu sei como é a regra. Então você vai lá, aplica a regra, você tem certeza. Opa, vou acertar essa questão de certeza, porque eu já fiz outras parecidas e eu sei da regra, beleza? Então esse é o bom de saber a regra, beleza? Todo computador é bom, é caro. Bom é caro, tá? Todo computador grande é bom. Então vê só, eu tô ligando isso aqui por o quê? Por um conectivo lógico. Ó, lembra que a gente falou sobre conectivo lógico agora antes de começar? Então isso aqui é uma proposição composta, né? Então tem um conectivo lógico I, tenho duas aqui, ó. Todo computador bom é caro e todo computador grande é bom, beleza? E agora, Jefferson, aí você também falou sobre um negócio aqui, sobre esse todo aqui, né, que você falou antes da gente começar a aula. Isso mesmo, então, como é que eu represento em forma de conjunto? Então, quando você vê um todo, nenhum, algum, vai por conjunto. É muito bom fazer por conjunto questões desse tipo, tá? Não vai tentando achar a resposta de cabeça não, tá? Porque pode ser que dê errado, beleza? Então vamos lá, vamos por conjunto. Como é o conjunto do todo? Então a gente falou lá que o conjunto do todo era um conjunto maior e outro conjunto dentro, né? A gente teria aqui a representação do meu todo, né? Deixa eu fazer aqui maior isso aqui. Tá? E outra, lá no dia da prova não tem tanto espaço para cálculo, para rabisco, então você tem que ser bem direto, você tem que saber o que você está fazendo. Então, porque não tem espaço para você estar rabiscando a folha toda e não tem uma folha de rascunho, tá? Então é um espacinho lá que tem lá e você se vira para usar aquele espaço, beleza? Vamos lá. Então tem o todo. Então, aí você fala, pô, Jefferson, agora eu me atrapalhei, como é que eu ia fazer? Aqui eu tenho todo, computador é bom, todo computador bom é caro, todo computador bom é caro. Aí você fala, pô, eu não sei qual é o conjunto que fica dentro e qual é o conjunto que fica fora, tá? Então eu tenho um computador bom e eu tenho caro, tá bom? Então tem um computador bom, tenho caro. Então eu tô falando sobre duas coisas. Então, qual é o conjunto que fica dentro de quem? Então, atenta sempre pro seguinte, ó. Quando você tiver o todo, a primeira coisa que ele me afirmar vai ser o meu conjunto menor, tá? Você vai usar esse macete. A primeira coisa que ele falar vai ser o meu conjunto menor. Então, vê só. Todo computador bom é caro. Então ele está falando sobre o computador bom e o computador caro, tá bom? Então, computador bom, vou botar aqui, ó, CB. Computador bom, tá bom? Computador bom. E eu vou botar aqui o que ele falou por último, fora, tá? Como um conjunto de fora. Um Czinho de caro, tá bom? Então, vê se faz sentido, ó. Todo computador bom, ó, esse conjunto menor aqui é dos computadores bons, ele é caro. Vê só, ele está dentro do conjunto dos caros, tá? Então, coloquei primeiro o menor, depois o maior, tá? Então, primeiro o menor, depois o maior. Então, ó, realmente, ó, faz sentido. Todos os computadores bons, que são esses aqui, ó, realmente eles são caros. Por quê? Porque eles estão dentro do conjunto dos caros. Deu para entender? Certinho aí. Ficou claro isso aí? Né? Mais 7 dicas aí, só base de bode, beleza? E agora, ó, liguei isso aqui com o conectivo lógico I. Agora vamos entender isso aqui, ó. Todo computador grande. Opa, então ó, agora ele está falando sobre computador grande. E ele fala que é bom. Todo computador grande é bom. Então, ó, vem cá.
esse computador grande aqui, ele foi o primeiro a ser citado no todo, então ele vai ficar um conjuntinho maior. Ó, ele está falando que esses computadores grandes, eles são bons, ou seja, ele está dentro do conjunto dos computadores bons. E a gente já fez isso aqui, né? O computador bom, então o computador grande vai ficar dentro do conjunto dos computadores bons, né? Então, ó, todo computador grande é bom, né? Ó, realmente, ó, todos os computadores grandes, ó, eles são bons. Tranquilão? Deu para entender? Então é assim que a gente vai fazer. Não, então, no todo, o primeiro que ele disser é o conjunto menor. Depois o outro que ele disser vai ser o meu conjunto maior. A segunda coisa que ele me afirmar vai ser o conjunto maior. Tranquilo? Então, eu concluo que os computadores grandes, eles são computadores bons e eles também são computadores caros. Beleza? Vamos lá, vamos para as alternativas aí. Nas alternativas eu tenho aí, ó, letra A. Se um computador é caro, então é bom. Será que a gente pode concluir isso aqui, ó? Com um desenho você não precisa ficar deduzindo de cabeça, isso aí gera um pensamento acelerado, você tem que pensar em 1 milhão de coisas, lá no dia da prova você só tem isso para fazer. Então, desenho, diagrama que vai te ajudar, tá bom? Então, ó, a afirmação me diz o seguinte, se um computador é caro, então é bom. Será que a gente pode concluir isso aqui, ó? Tem os computadores bons e tem os computadores caros, né? Se o computador é caro, ele é bom? Ó, vamos lá, o conjunto dos computadores caros. Então, se o computador é caro, necessariamente ele vai ser bom? Não, ó, porque ó, esse aqui é o conjunto dos computadores bons. Esse é o conjunto dos computadores bons. Tudo que está aqui dentro é computador bom. Mas ó, tem alguns caras aqui fora que eles são caros. Vou tirar esse C aqui para ficar só B e G, tá? Então, ó, aqui são caros, bons e grandes, tá? Então a gente vai separar assim. Tá? Então, ó, tem alguns aqui que são caros, mas eles não são bons, então não podia afirmar isso aí, tá? Então vê só, ó, o que ele diz aí, se um computador é caro, então ele é bom. Aí você fala, se o computador é caro, ele é bom? Verdade? Não, não é verdade, ó, porque tem alguns aqui, ó, que eles são caros, mas eles não são bons, ou seja, ele não está no conjunto dos bons. Tranquilo, deu para entender? Pronto, vamos lá, vamos para a próxima aí, vamos entender a próxima questão. Eita, me ligando agora, rapaz. Hoje é de Alagoas, parece que todo dia que eu tô tendo aula, alguém me liga, né? É um número meio esquisito. Acho que foi antes de ontem, foi de Pernambuco que me ligaram. Ontem foi do Ceará, hoje é de Alagoas, né? Maravilha, né? Então vamos lá, vamos entender aí a segunda afirmação. Então, diz, ó, se um computador é bom, então é grande. Então vamos lá, vamos concluir isso aí, vamos olhar para o nosso diagrama. Se o computador é bom, então ele é grande? Então vamos lá, aqui eu tenho um conjunto dos computadores grandes, né? E aqui é o conjunto dos computadores bons. Então, se eu disser, ó, se eu escolher qualquer computador bom, ele vai ser grande? Não, ó, porque ó, realmente ó, tem computador que é bom e que é grande, tá? Que são esses aqui. Mas tem computador que é bom que não é grande, ó. Por exemplo, são esses aqui, ó. Então a gente vai ter computadores bons que não são grandes, tá? Esse aqui é o conjunto dos grandes e que eles também serão bons. Mas não, eu não posso concluir isso aí. Tranquilo? Deu para entender aí esse negócio aí? Boa. Letra C, se um computador não é bom, então é grande. Se o computador não é bom, será que a gente pode concluir isso? Ó, esse aqui é o conjunto dos bons, computadores bons. Então aqui fora é o conjunto dos computadores que não são bons. Então eu posso dizer que os computadores que não são bons, eles são grandes. E aí, será que eu posso fazer isso aí? Então, os computadores que não são bons, eles estão aqui fora, onde eu rabisquei. Eles são grandes? Não, ó, não posso concluir só porque o grande ele está aqui dentro, tá? Então eu precisaria alguma coisa que abrangesse esse conjunto aqui, tranquilão? Então também não seria essa a minha resposta, beleza? Ó, a gente podia ir direto na resposta, eu dizer, ó, a resposta é tal. Mas eu acho interessante a gente dar uma matutada em cada alternativa para você poder ir entendendo aos poucos, tá? Porque isso aí faz parte também do aprendizado. Lá no dia da prova, se você achar a resposta, já vai direto e já passa para a próxima, beleza? Mas aqui eu quero mastigar bastante para que você saia entendendo isso aqui, tá bom? Vamos lá, então ó, letra D, se um computador é caro, então é grande. Acho que foi isso que a gente olhou, né? Isso. E letra E, se um computador é grande, então é caro. E aí, será que isso é verdade? Ó, esse aqui é o conjunto dos computadores grandes, ó. Todos os computadores grandes. Se é um computador grande, eu posso concluir que ele é caro? Posso, ó, porque ele está dentro do conjunto dos computadores caros, ó. Então eu posso concluir que ele é bom, posso, ó, porque ele está dentro do conjunto dos bons. Eu posso concluir que ele é caro porque ele está dentro do conjunto dos caros, beleza? Então minha resposta aí seria letra E. Isso mesmo, pronto. Deu para entender, pessoal? Certinho aí, letra E, tá bom?
Hoje, esse negócio aqui tá meio feio, né? Mas se quiser tirar um print aí da aula, tá? Pronto, passou a hora do print, beleza? Então é ligeirão aí a hora do print. Pra gente não perder muito tempo. Pronto, viu, pessoal? Então, lembrando, se tiver dúvida, manda aí no chat, que eu vou estar aí ao vivo no chat para poder tirar as tuas dúvidas, tá? Isso é bacana. Então vamos lá. Segunda questão de hoje, lembrando que hoje nós teremos 6 questões, tá bom? Segunda questão aí da FGV 2017. Aí ele falou, Marcelo foi chamado para uma reunião com seu chefe. Beleza, tranquilão. Ele fala, nessa reunião ocorreu o seguinte diálogo. Aí o chefe disse, Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Aí o Marcelo disse, não é verdade o que Pedro disse. Pedro tá usando, o chefe tá dizendo, que Pedro disse que todos, então ele tá usando todos, né? Ele tá usando todos, beleza. Todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Então o cara, se todos foram avaliados, então é todo, né? Não é algum, não é nenhum, não é um pouquinho só, é tudo mesmo. Aí o Marcelo vem dizer, é mentira aí o que o Pedro tá dizendo. Meu amigo, o Pedro tá mentindo. Então o que a gente pode concluir, né? Então ele tá dizendo, se o chefe considerou que Marcelo falou a verdade, então Marcelo fala a verdade. Ele pode concluir, logicamente, que dos relatórios recebidos por Pedro, então o que é que dá para concluir? Então, se o Marcelo está dizendo que é mentira o que o Pedro disse, então como é que eu negaria isso aí, tá? Então, como é que eu negaria se todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados? Como é que a gente negaria? A gente falou, não foi sobre negação do todos, antes de começar a aula? Tá lá no comecinho lá da lógica, né? Então a gente entende algumas coisas de lógica, né? Lembra como é que a gente negava todos? Lembra do que é que Cabo Safado merece? Merece P, né? Merece P. Então, como é que... Então, a gente nega... Tem 3 palavrinhas lá que a gente usa, né? Uma com P, um com E, um com A. Beleza. E aí, como é que a gente nega isso aí? Então, dá uma matutada aí. Pensa aí rapidão nessa questão. Enquanto isso, eu apago aqui o quadro, tá? E a gente já chega na resposta disso aí, tá bom? Lembrando, pessoal, que... segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo bacana, mas muito conteúdo bacana mesmo lá no Instagram, né? Então a gente tá movimentando bastante, tem bastante coisa aí, notícia de concurso, atualização, material, aviso das lives, né? A gente tem feito live aí com uma certa frequência, isso é muito bacana, né? Então é muito conteúdo bacana. Se você quiser receber os materiais dessa aula de hoje e das outras aulas, é só ir lá no Telegram, né? Então entra aí no Telegram, o link vai estar aqui embaixo, tá? Tá aí na descrição da aula de hoje, tá? Só você ir lá, entrar no grupo do Telegram, e aí você pode pegar o material de hoje e os outros materiais também, tá? E ainda receber notificação dos outros dias de aula, beleza? Lembra de dar o joinha aí nessa aula, tá? Já chega dando um like nessa aula aí, e a gente já começa a resolver as questões. Tranquilão? Então, lembrando que hoje é o 4º dia de um total de 10, né? A gente vai ter 10 dias aí de aula, a gente não tá nem na metade, amanhã a gente chega na metade, aí sexta-feira amanhã vai ser tabela verdade, e aí segunda-feira a gente já chega na voadora aí com outros conteúdos, tá? Sábado e domingo não teremos aula, mas segunda-feira a gente já volta com tudo, a gente vai ter aí mais 5 dias de aula, tá? O cronograma da semana que vem eu já tô organizando, já tá quase tudo certo, mas aí eu vou mandar para vocês talvez no domingo, à tardezinha, à noite ou na segunda, tá? Que eu quero deixar tudo pronto para poder mandar já com tudo pronto para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Bom, imagino que deu tempo de dar uma matutada aí. Como é que eu negaria essa afirmação aí? Se Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados, aí eu digo, é mentira, Marcelo disse lá, é mentira. Então vamos avaliar aí. Como é que eu nego essa afirmação aí de Pedro, né? Então, como é que eu nego todos? Eu nego todos sempre com pelo menos um, mais uma negação, existe mais uma negação e algum mais uma negação, beleza? Então como é que eu faria isso aí, se o Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados, então vamos lá, será que é a letra A a minha resposta? Bom, na letra A me diz aí, pelo menos um, já começou certo, pelo menos um relatório, aí depois neguei, não foi avaliado, então se eu digo que todos os relatórios foram avaliados, como é que eu nego? Pelo menos um relatório não foi avaliado, então seria essa aí a minha resposta, tá bom? Muita gente ia logo no nenhum, né, na letra C, nenhum relatório foi avaliado, né, porque eu nego todo com nenhum. Não é assim que se faz, tá? A gente nega o todo com pelo menos um, com algum ou com nenhum. Tranquilão, pessoal? Certinho aí? Bom, então a gente chega aí na nossa resposta, letra A dessa questão, né? Então essas questões
mais teóricas, elas são muito boas, né? Porque se a gente souber uma teoria forte, se a gente estudar bastante isso aí, se a gente praticar bastante, a gente chega lá bem confiante lá no dia da prova, né? Então, isso aqui eu já vi, essa teoria eu sei como fazer. São questões que você ganha muito, mas muito tempo, né? Então, mas precisa saber a teoria sempre, tá bom? Então vamos lá, terceira questão. E aí, pessoal, vamos lá, terceira questão aí, questão dessa banca aí, ano 2019, e ela fala o seguinte, ó: qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta, né? Opa, a gente falou sobre isso também, né? Sentença aberta, a gente falou aí sobre proposições, o que é uma proposição. Lembrando, né? O que é uma proposição? Proposição é toda sentença declarativa em que eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, beleza? Então sempre vai ser isso aí, uma proposição para mim. O que é uma sentença aberta? É aquelas sentenças que eu não consigo dizer se elas são verdadeiras ou falsas, não consigo atribuir um valor lógico. Então dá uma matutada aí nessas letras A, B, C, D e E. Muito massa essa questão aí, tá? E a gente vai discutir sim todas elas aí com calma, tá bom? Então um tempinho aí para você poder olhar essa questão aí com muita calma, tá? Dá uma matutada nessa questão aí com calma e a gente já responde ela aqui todo mundo junto, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bom, dá uma matutada aí, vamos olhar junto isso aí. Então, ele fala qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta. É uma sentença aberta. Será que a letra A é uma sentença aberta? Ó, Paulo é inteligente. É uma sentença aberta? Ou eu posso dizer que isso aí é uma proposição? Então, será que é uma sentença aberta? Ela está declarando? Tá declarando, é declarativo. Então, é uma proposição. Então, não pode ser uma sentença aberta. Eu consigo atribuir valor lógico para ela, beleza? Então, Paulo é inteligente, é uma proposição, não pode ser uma sentença aberta, logo não seria a letra A, beleza? Vamos lá, letra B. Se Marcos é de Teresinense, ó, se Marcos é teresinense, então Marcos é piauiense, piauiense. Opa, e aí, será que isso aí é uma sentença aberta? Bom, a gente tinha visto lá sobre proposições simples e proposições compostas, né? Proposições simples e compostas. Aí você fala, pô, Jefferson, quando é uma proposição simples, quando é uma proposição composta? Ó, proposição simples é quando eu tenho uma sentença tipo essa daí, Paulo é inteligente. Beleza, terminou aí. Então só tenho uma proposição. Proposição composta é quando eu tenho mais de uma, né? E elas serão ligadas por conectivos lógicos, né? Então percebe aí que eu tenho, na letra B, se Marcos é teresinense, vírgula, então Marcos é piauiense. Você fala, existem duas proposições aí, Marcos é teresinense e Marcos é piauiense. E ele está sendo ligado por um conectivo lógico, que é o se então, né? Se então. Então começa com se Marcos é teresinense, vírgula, então Marcos é piauiense, então isso é uma proposição composta, logo não seria uma sentença aberta. Letra C. João fala inglês ou francês. João fala inglês ou francês. Você fala, pô, e agora? Como é que eu sei isso aí? Será que isso é uma sentença aberta? Será que é uma sentença fechada? Não? Então, isso é uma proposição, logo dá para atribuir valor lógico. João fala inglês, estou declarando alguma coisa, ou francês. Você fala, pô, francês é uma sentença? É a mesma coisa que João fala francês, né? Só que aí você deixa subentendido, né? João fala inglês ou João fala francês. E aí eu estou ligando por um conectivo lógico ou. Então isso aí não é uma sentença aberta, né? Letra D. X mais 2 é igual a 5, vírgula, onde x é um número inteiro, né? Opa, a gente falou sobre números inteiros agora há pouco, não foi sobre números inteiros. Então, quem são os números inteiros? São os positivos e negativos, né? Tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, isso é um número inteiro, né? Será que isso é uma sentença aberta? Será que isso é uma sentença fechada? Bom, fica meio complicado, né? A gente dizer isso aí, porque x pode ser qualquer número, né? X mais 2 é igual a 5, x mais 2 é igual a 5. Pô, fica complicado esse negócio aí. X mais 2 é igual a 5, porque x pode ser qualquer número inteiro, então não tem como descobrir isso aí, tá bom? Beleza, então não seria isso aí. E letra E, para todo x inteiro, x mais 2 é igual a 5. Não, também não dá para... Não é para todo número inteiro, tá? Então, só por exemplo, x mais 2 para ser igual a 5, vai ter que ser igual a 3, né? Não é para todo número inteiro. Então, eu consegui atribuir alguma coisa aí nessa minha questão. Beleza? Logo, a minha resposta seria a letra D de dado. Então, a D é a única que está aberta, né? Então, x mais 2 é igual a 5, onde x é um número inteiro, né? E os números inteiros, eles são vários, né? Então, eu também não consegui atribuir um valor lógico para isso daí, tá bom? Beleza, pessoal. Então, deixa eu ver aqui, letra D, minha resposta. Tranquilão? Qualquer coisa aí, manda aí no chat, tá bom? Vou ter o maior prazer em te responder por aí. Tô ao vivo aí no chat, tá? Para vocês.
Então vamos lá, quarta questão agora. Beleza. Quarta questão aí do CESP 2016, ele fala: considere as seguintes proposições para responder a questão. Aí ele fala P1, a proposição P1. Opa, aí pra você ver, ó, tem algumas coisas aí, tem um texto, mas o CESP ele tem uma característica. Ele pega um texto e desse meu texto ele tira várias questões. E muitas vezes, partes do texto não são interessantes para a minha questão. Tem um monte de informação que eu não vou usar. Então, quer uma dica para a banca CESP? Lê logo a pergunta. O que é que ele quer? Então vamos lá embaixo. Ó. A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P1 é igual a... E aí, pessoal? Qual vai ser a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P1? Você fala, pô, será? Como é que eu descubro aí a quantidade de linhas da minha proposição P1? Bom, aí eu te explico agora, tá bom? Explico agora como é que faz isso, porque isso aí não vai acabar caindo. Beleza? Ó, lembrando que a minha proposição P1, ela diz, ó, se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, vírgula, então há punição de criminosos. Vocês concordam comigo que eu tenho aí 3 proposições? Por exemplo, eu tenho 2 conectivos lógicos aí, que é o se então e o ou. Tá dando para ver na P1? Então eu tenho o se então e eu tenho o ou. Tenho 2 conectivos lógicos, então eles estão ligando 3 proposições simples. Vou te mostrar quais são as proposições simples. Ó, tenho se a investigação é uma, a investigação. Aí depois, ou, o suspeito é flagrado cometendo delito. O suspeito é flagrado cometendo delito é outra proposição. Aí, vírgula, então. Aí depois, a punição de criminosos. Então, a punição de criminosos é mais uma proposição lógica. Então, vê aí, tenho 3 proposições lógicas. Beleza? Você fala, pô, Jefferson, será que eu vou ter que montar a tabela verdade para poder resolver esse meu problema aí? Será que eu vou ter que fazer lá a maracutaia inteira? Não, eu vou te ensinar agora, tá bom? Como descobrir o número de linhas de uma tabela verdade, tá bom? Então vamos lá. Então é só você fazer 2 elevado a n. E o que é esse n, Jefferson? É o número de proposições. Então vamos lá. O número de proposições, então eu tenho quantas proposições que a gente identificou lá naquela questão? 3 proposições. Então vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 que vai dar exatamente 8. Deu para entender? Facinho, né? Então eu vou ter 8 linhas. Por exemplo, se eu só tivesse 2 proposições, se João é dentista, então Maria é médica. Então, ó, eu tenho um conectivo lógico que é o se então, tenho João é dentista, Maria é médica. Então eu tenho 2 proposições simples. Aí quantas linhas eu teria nessa tabela verdade? Só fazer 2 elevado ao número de proposições simples. Então seria 2 elevado ao quadrado, que daria exatamente 4, entendeu? Sei lá, se eu tivesse 4 proposições, seria 2 elevado à quarta. Se eu tivesse 5, seria 2 elevado à quinta. Você não precisa nem montar a tabela verdade, jogar lá os valores lógicos, tá, e fazer a maracutaia toda. Não. Com um macetezinho, rapidinho, você consegue matar a questão. Deu para entender? E aí a gente chega à seguinte conclusão, que a minha resposta seria letra D, 8, tá bom? Então teria 8 linhas, tá bom? Então vai ou não vai, a gente acaba usando alguma questão desse tipo. Eu acho que lá no desafio que a gente fez das 50 questões do CESP, eu caiu uma porrada de questões desse tipo, né? Que o CESP veio a cobrar, tá bom? Sobre o número de linhas de tabela verdade, tá? Então agora você aprendeu. Só 2 elevado ao número de proposições. Quinta questão, aí ó, ela me dá aí ó, a frase: quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Interrogação. Aí ele me pergunta o seguinte: não pode ser considerada uma proposição? Será que isso é verdade? E aí, diz aí pra mim, dá uma matutada aí, pensa aí rapidão. Eu tenho aí, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Interrogação. Aí tem uma interrogação, ele diz: não pode ser considerada uma proposição? E aí, lembra aí comigo, o que é uma proposição? Proposição, sentença declarativa, que eu posso atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Beleza. Aí você fala, pô, será que eu consigo atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso nisso daí? Beleza? Aí a gente citou também os casos que não eram proposições, lembra? Os casos que não eram proposições. Quais eram os casos que não eram proposições? Sentenças exclamativas, né? Tipo, chute a bola pro meio da rua. E interrogação. Aí botei, ó. Então isso é uma exclamativa, né? Imperativas, né? Pegue o prato e põe na pia. Ó, pra você ver, ó. O verbo tá no imperativo. Pegue, né? Pegue o prato e põe na pia. Então ele exprime uma ordem ou desejo, né? Então essa aí é a minha sentença imperativa. E tem um terceiro caso, né? São as sentenças interrogativas, né? Então interrogativas, elas não podem ser proposições também, tá? Então a gente tem 3 casos aí do que não pode vir a ser uma proposição, beleza?
uma proposição, ou seja, eu não posso atribuir valor lógico. Então ele diz aí na questão, a frase, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Interrogação. Então realmente não pode ser considerada uma proposição. Então isso aí seria verdadeiro ou falso? Seria certo, tá bom? Seria verdadeira essa minha questão, tá bom? Então de fato não pode ser considerada uma proposição. Por quê? Porque é uma sentença interrogativa. Beleza? Tranquilão, pessoal? Certinho? Moleza nessa questão, muito bom, muito bom. Então vê, conhecer dos fundamentos da lógica ajudam pra caramba. São questões que se você souber, se você vier praticando, você vai com certeza ter o maior proveito, você vai poder ganhar muito tempo lá no dia da tua prova. Opa, pronto. Finge que ninguém viu aí o gabarito da questão. Vamos lá. Sexta questão. Questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Top. Ele fala o seguinte, das 4 frases abaixo, 3 delas têm uma mesma característica lógica e comum. Beleza. Aí ele fala, enquanto uma delas não tem essa característica. E aí, pessoal, leia com calma essa questão. Questão 6, questão de fundamentos de lógica, né? Então eles, que belo dia, exclamação. Opa, então a gente já viu alguma coisa com isso aí relacionada a fundamentos, né? Opa, tem uma exclamação? Tem alguma coisa estranha aí, rapaz. E aí depois ele diz, Josias é um excelente aluno de raciocínio lógico. Ponto. Beleza. Aí depois ele vem, o jogo terminou empatado, interrogação. O jogo terminou empatado, interrogação. Então a gente já viu alguma coisa aí lá da parte de fundamento, com esse negócio aí de interrogação. E aí depois ele diz, escreva uma poesia. Ponto. Beleza. E ele fala, a frase que não possui essa característica comum é. E aí, pessoal, dá uma matutada aí. Qual é a frase que não possui uma característica comum nisso aí, né? Então, a gente viu aí, de cara a gente vê que a primeira é uma frase exclamativa. A segunda, ela me declara alguma coisa, né? Que Josias é um excelente aluno de raciocínio lógico. A terceira, o jogo terminou empatado, é uma frase interrogativa. Escreva uma poesia, é uma frase imperativa, né? Então, escreva. É um verbo no imperativo, então exclama ou exprime uma ordem ou desejo, né? E aí, pessoal, qual seria a frase aí que não possui essa característica comum? Seria a segunda, né? Seria a segunda, que é Josias é um excelente aluno de raciocínio. Você fala, pô, Jefferson, talvez eu não tenha conseguido ver isso aí, não tem problema não, eu te explico, tá? Por quê? A primeira é exclamativa, então ela não é proposição, tá? Não pode ser proposição, frases exclamativas não podem ser proposição. A segunda, ela é declarativa, né? Ela diz, Josias é um excelente aluno de raciocínio lógico, eu estou declarando alguma coisa, então ela pode sim ser proposição, tá bom? A terceira, o jogo terminou empatado, interrogação, ela não pode ser proposição, porque interrogativas não podem ser proposição. E escrever uma poesia, eu estou uma frase no imperativo, então ela também não pode ser proposição, porque frases no imperativo não podem ser proposição, tá bom? Então a única que pode ser proposição, ou seja, a única que é diferente das outras é a segunda, tá bom? Ou seja, seria a letra D a minha resposta. E aí, pessoal, tranquilão? Deu para entender isso aí? Bom, então espero que vocês tenham entendido aí, espero que tenha ficado muito claro aí esse conteúdo de hoje. Então, lógica, a gente consegue fazer consegue ganhar muito tempo nas questões de lógica se a gente tiver uma base legal principalmente dos fundamentos, tiver uma base legal da teoria, tá? Então lembrando, não cai lá naquele conto lá das pessoas que não preciso estudar lógica porque vou acabar perdendo tempo estudando lógica, posso ganhar tempo nas outras, mas saber regras de raciocínio lógico fazem a gente ganhar muito tempo, tá? Você lembra a questão lá do diagrama? A gente não souber o diagrama, a gente vai ficar um tempão ali matutando, vai perder tempo de resolver outras questões e ainda faz medo de errar no final, beleza? Então é isso aí, pessoal. Manda aí no chat qual foi, se vocês têm alguma sugestão para a próxima aula. Para a semana que vem também, tá? Vou mandar lá no grupo do Telegram os conteúdos da semana que vem. Eu acho que até a segunda-feira de manhã eu já mando os conteúdos. Já tá tudo prontinho para a gente poder chegar semana que vem na voadora de 2 pés, sangue no olho, faca no dente, chegar arrebentando com tudo semana que vem com os assuntos que mais caem. Lembrando que amanhã tem aula de tabela verdade. Então a gente vai ver um conteúdo muito massa de tabela verdade. Então a gente vai pegar uma série de questões dos principais concursos que falam sobre tabela verdade, beleza? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve aí nesse canal, ativa o opa, bati aqui no microfone, ativa o sininho, tá, para poder receber as notificações. Vai ou não vai, a gente tem live, a gente tem aula nova, a gente tem desafios novos, que você só vai receber os novos desafios se você estiver no grupo do Telegram, tá? Então todos os grupos do WhatsApp, vou parar de mandar os desafios lá, vou mandar somente no grupo do Telegram, tá? Então é isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham curtido muito a aula, espero que vocês tenham aprendido muito, tá? Faz uma autoavaliação, pô, será que eu consegui aprender algo a mais, tá? Então isso é importante, né? E se parabenize por cada coisa nova que você aprender. É importante que você se parabenize, né? Você diga, pô, parabéns pra mim porque eu me prontifiquei a aprender algo novo, eu me prontifiquei a revisar um conteúdo que eu já não estudava há um certo tempo, beleza? Isso é importante, pessoal, né? Porque lá, além do conhecimento, das estratégias, a cabeça tem que estar boa lá no dia da prova. A gente vai para a prova só se culpando. Ah, porque eu devia ter estudado mais. Ah, porque eu devia ter feito mais. Não, é assim, ó, eu fiz o que eu pude e da próxima eu vou fazer melhor. E faça melhor, né? Para você não ficar sempre se culpando, dizendo, ah, eu devia ter começado a estudar, eu já devia estar fazendo isso. Ah, eu já devia ter feito isso, né? Então, tira isso como aprendizado e segue a vida. E aí continua sempre estudando pra caramba, beleza? Então é isso aí, pessoal. Pô, fico felizão em estar aqui com vocês. Até amanhã. E amanhã a gente volta com tudo, com tabela verdade, tá? Questões muito legais aí de tabela verdade. Vou trazer mais macetes para vocês de tabela verdade. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.